Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 28 de abril de 2022 e o título é A Caverna. Já comentei uma vez que gosto muito do mito da caverna de Platão. É impressionante como algo escrito há muitos séculos continua norteando comportamentos. Para quem não conhece, segue aqui um resumo. Abre aspas. Trata de seres humanos habitando uma caverna subterrânea, com pescoços e pernas sob grilhões, unicamente capazes de ver à frente. A cena, a certa distância deles, há uma fogueira e um muro, atrás do qual manipuladores exibem todo tipo de artefato cujas sombras são projetadas na parede. Somente alguém que ousasse quebrar os grilhões e arriscasse sair da caverna descobriria a realidade além dela. Fecha aspas. As cavernas hoje são muito mais modernas e confortáveis, o que dificulta mais ainda a saída delas. Hoje, cada casa e apartamento, por menor que seja, tem um reprodutor das sombras. A parede de outrora se transformou em telas de todos os tamanhos, mas as sombras da distração continuam sendo produzidas com a mesma finalidade. Programas de baixíssimo nível em termos de valores e mensagens que nada agregam de informação e conhecimentos têm imensa visibilidade, disseminando discórdia e perpetuando a ignorância. Aos mais atentos, é visível o roteiro pré-estabelecido e a narrativa sendo conduzida. São os que ousam quebrar os grilhões e questionar. Contudo, ainda para muitos, por meio dessas distrações, sutil e subliminarmente, as mentes vão sendo programadas de forma preditiva. Contudo, ainda para muitos, por meio dessas distrações, peraí, esse eu já li. Essa manipulação, vou voltar aqui então. Contudo, ainda para muitos, por meio dessas distrações, sutil e subliminarmente, as mentes vão sendo programadas de forma preditiva. Essa manipulação ocorre, como já mencionei, há séculos, coordenada por uma minoria que autoproclamou-se como iluminados e competentes para decidir o que é melhor para a humanidade, atendendo, obviamente, às suas conveniências. Eles acumularam muita fortuna, muito ouro, porém, o ouro do tolo. Não invejo sua riqueza e pseudo-poder. Em alguns momentos, até consigo me compadecer da vida miserável que levam. Ao escravizar boa parte da humanidade, não percebem que tornam-se também escravos. Desenvolveram absoluta dependência desses que mantêm submissos através de suas manipulações. Seu maior pavor são as consciências que ousam pensar por si mesmas. Não há dinheiro no mundo que possa comprar uma consciência que escolheu ser livre. Nenhum ouro pode comprar a verdade. Ela pode ser temporariamente ocultada, mas jamais extinta. Podem tentar acorrentá-la na escuridão, mas ela sempre lutará para escapar do cativeiro. E sempre haverá uma brecha. Um ser que decidiu seguir sua consciência e seu coração nunca poderá ser aprisionado novamente. Podem até destruir sua matéria, seu corpo, mas sua essência sobreviverá. E com toda certeza encontrará caminhos que possibilitem espalhar suas sementes em cada solo, fértil o suficiente para fazer brotar e florir a verdade. A luz fora da caverna nada mais é do que a verdade, pois só ela pode nos libertar. Então, vamos lá. O mito da caverna é algo assim que parece que é sempre atual, né? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, muitos sempre acabam ficando ali aprisionados, né, na manipulação, inclusive me incluo, né, porque por um bom tempo também eu vivi aí
nessas distrações, né, nessas ilusões, né, que o sistema eh, nos impõe aí, né, nos mantém ali sob controle. E e principalmente hoje a gente vê, né, quando eu falo o que substituiu ali, né, as sombras, né, que eram, projetadas na parede, são as telas, né, das nossas casas. E no mito da caverna, né, teve um ali que ousou mexer o pescoço e perceber que tinha algo mais, que ele podia tentar, que que devia ter algo mais do que aquilo, que eles viviam ali, sempre ali, aprisionados e vendo aquelas sombras na parede, e ousou quebrar os grilhões e sair da caverna, né. Foi, rejeitado, foi ridicularizado, né, mas foi, saiu, se arranhou, se arrebentou, mas conseguiu sair da caverna. E descobriu que existia todo um mundo a ser explorado, que existia luz, que existia muito mais do que aquilo que eles viviam ali, né, naquela prisão, né, aprisionados ali. E tentou voltar para contar isso para os outros, né, para tentar libertar os outros. E foi totalmente rechaçado, todos se voltaram contra ele, porque, assim, ao longo da história, todos que vêm tentam trazer alguma nova forma, né, uma nova visão de mundo que vá tirar as pessoas da zona de conforto, acabam sendo pelo menos num primeiro momento, né, rejeitados, né, e até literalmente crucificados. Então, como já vimos aí, né, ao longo da história, né, todas as pessoas, quantas pessoas que tentaram trazer uma descoberta, algo que fosse mudar, né, trazer uma transformação, uma mudança, e foram, perseguidos, muitas vezes eliminados, né, porque mexe com todo um sistema ali, né, principalmente com aqueles que tentam, se manter no poder e no controle. E aí esse prisioneiro aí que se libertou, que descobriu, né, que o mundo era muito mais do que aquilo que eles, viviam ali, acabou desistindo e seguiu a vida dele lá, né, foi embora, fazendo, né, seguindo a trajetória dele, as descobertas, as explorações. Assim como muitos de nós, há alguns anos aí, eu acredito que assim, que houve uma grande onda de despertar, né, e que as pessoas começaram a perceber, né, as manipulações, as mentiras, principalmente da mídia, do quanto a mídia, constrói e destrói reputações, né, do quanto ela manipula a massa para, com narrativas, para fazer exatamente o que é do interesse deles, né, e do sistema a quem eles servem. E isso continua, a gente vê. Só que assim, está ficando tão escancarado que as pessoas estão começando a perceber. E assim, as pessoas que começaram nesse processo, né, do despertar, porque nós estamos ainda nessa jornada, a gente ainda tem muito aí, né, que descobrir, que conhecer. Mas uma vez que você começa a expandir a sua consciência, não tem como você desver certas coisas, né, ou deixar de, ou esquecer conhecimentos que você adquiriu, informações que você acessou, não tem como. Então aí a gente tem que seguir, evoluindo, né, e, buscando cada vez mais conhecimento. E a maioria dessas pessoas que entraram, né, começaram, né, nesse caminho do despertar, da expansão de consciência, não consegue mais assistir televisão, né, porque até não e eu penso assim, né, como eles falam, na verdade, o sistema nunca esconde completamente, né, ele mostra de uma forma
mas de uma forma, assim, tão fantasiosa que é para as pessoas acharem que aquilo é só uma ficção. Então, assim, até quando você fala, né, que é uma programação, realmente é uma programação. Tudo que eles transmitem eles estão programando a massa para servir aos propósitos deles. Então a gente vê que as programações são de baixíssimo nível. Por quê? Justamente isso causa um efeito na população, né, uma população que tem um baixo, eh, uma ba um baixo nível intelectual, ele vai questionar menos, ele não vai incomodar. Eu estava lembrando aqui de um tempo atrás, né, quando eu ainda assistia televisão, que acho que foi uma das últimas coisas que eu assisti, há muitos anos atrás, começou aquela série La Casa de Papel, né, e no começo eu comecei a assistir como todo mundo, né, nossa, virou uma febre aquilo. Eu não acabei de assistir, né, no final, porque depois eu já comecei já a desencantar, já não consegui mais ver TV. Aquilo me causava desconforto e nada também para mim era não me agradava mais, né, não era mais diversão, não era, eh, algo era uma distração só mesmo, né. Então mas não era nada que me agregasse mais. Então, assim, ou eu gosto muito de ler, então eu prefiro 1000 vezes ler, né. E e aí eu lembro que depois, né, na época também, assim como todo mundo, né, você fica torcendo lá por aquela turma lá. Aí depois que, né, eu saí dessa hipnose coletiva, que aí eu comecei a pensar: "Olha como eles são, maléficos, né". Eles são tão ardilosos que eles conseguem fazer todo mundo que está assistindo aquilo torcer pelo errado, né, porque ali todo mundo estava torcendo por quem? Pelos bandidos. E como que eles fazem isso? Eles criam uma narrativa de aquelas histórias comoventes de cada um daqueles que estão ali, mas eles estão cometendo atos criminosos, né. Então, assim, eles criam histórias trágicas, tal. Gente, mas quanta gente passa por histórias trágicas e não se torna uma pessoa errada na vida, e não segue por caminhos tortuosos, muito pelo contrário, supera todas as situações e segue um caminho reto, um caminho de honestidade, não debanda, né, para o lado do mal. E aí eu percebi como eles manipulam as massas, depois que eu saí, né, dessa e justamente o único que era o que tentava, combater, né, os bandidos ali, eles fizeram ali traçaram um perfil dele, assim, de uma pessoa, que no caso ele era um cara que ele era, infiel, né, tinha alguns deslizes, assim, mas não era uma pessoa desonesta, né. É lógico que isso não é uma atitude correta dele, mas só que ele estava tentando combater os bandidos e todo mundo eles conseguiram fazer com que todo mundo, ficasse com raiva desse que tentava impedir o crime. Olha só que maluquice, né. E eles conseguiram, lógico, todo mundo torcia pelos bandidos. Olha que distorção da realidade e dos valores morais, que eles conseguem fazer, eles jogam, né, eles fazem, com a popula com o povo, com as massas, eles são um joguete na mão deles, eles fazem o que eles querem. E é o que a gente vê, né, a mídia fazendo isso também, eh, mentindo e distorcendo a verdade, e impressionante como tem gente que cai, porque as pessoas não buscam a verdade, elas não tentam e muitas não querem saber a verdade, né, porque eles fazem com que a mesma manipulação que fizeram nessa série que eu falo, que eles fazem você adorar quem eles querem e odiar quem eles querem, aí as pessoas
elas chegam num ponto que mesmo que aquilo tudo percebam que é mentira, mas porque elas já criaram aquele sentimento, elas não querem saber a verdade, porque aquilo vai contrariar a o que elas criaram, né, o que aquela narrativa a qual as quais elas as narrativas às quais elas se apegaram e elas não querem abrir mão disso. Que fazer o caminho da verdade, né, descobrir a verdade, muitas vezes faz com que as pessoas tenham que admitir que se equivocaram, né, e às vezes corrigir certas condutas muita gente não quer ter esse trabalho, e por pura teimosia mesmo, ou por vaidade, né, de não assumir, não querer assumir que errou, porque assumir os próprios erros e os próprios limites, isso né, é algo de pessoas que têm eh, fibra, né, que têm coragem, não é para os fracos. E os fracos compram as narrativas, infelizmente. Só que assim, eu acho que as coisas estão ficando muito escancaradas. Eles acho que esse é que é o problema. Às vezes, quando as pessoas se sentem muito poderosas acima do bem e do mal, elas começam a cometer erros, né? E eu vejo que é isso que está acontecendo, né? Então as coisas estão começando a ficar escancaradas demais e isso está causando um despertar em mais pessoas, né? Então, assim, recentemente aí, uma situação acabou unindo pessoas até de lados opostos, né? Em torno de uma causa, né? Que foi aquela tragédia, aquela coisa, crueldade que, né, aqueles adolescentes fizeram lá com o cachorrinho e que viralizou e que só se fala nisso atualmente. Mas trouxe aí, eu acho que só quem realmente não tem ou não tem nenhuma capacidade cognitiva ou não tem caráter para não perceber, né, o que a mídia está fazendo e do lado de quem eles estão, né? Porque eles estão do lado de quem? De quem fornece aí, né? De quem lhes dá alguma vantagem, né? É tudo por dinheiro, é tudo por poder, né? Nunca é pelas coisas certas, nunca é pelo que é pela justiça, nunca. E aí, né, a pior de todas, né, a maior, né, o maior grupo aí de mídia e o pior de todos, é, que é pura sombra aquilo ali para mim, criou ali, né? Tá todo mundo comovido com a história, porque realmente é algo muito abjeto. E eles conseguiram, né, no programa lá famoso deles, criar uma narrativa para acobertar e para mudar totalmente a história e justamente para apagar, né, o acontecimento e para quem fez cometeu a crueldade sair impune. É um absurdo, foi assim, eu não assisti, lógico, porque eu não assisto, para falar a verdade, a gente não tem nem mais televisão. Então, eles fizeram, mudaram totalmente, né, a história, inverteram totalmente os fatos para conseguir fazer com que não haja realmente a justiça, né? Já estava sendo difícil de se conseguir alguma coisa. Agora, mudaram, porque aí vê todo mundo, todos que deveriam estar envolvidos, né? Principalmente do poder público, para buscar a justiça, estão todos ali mancomunados para que não aconteça nada mais, para que os fatos sejam abafados. Só que então, e como foi algo que trouxe muita comoção, aí todo mundo, né, começou a se revoltar com essa situação. E acho que agora talvez muitos aí acordem, né, e parem de acreditar e que percebam
que ali eles só atendem aos interesses deles, e que eles não estão preocupados em contar a verdade, nem passar informação para ninguém, né. Então, se a gente quiser alguma informação verdadeira, a gente tem que ir atrás, né. Então, de uma certa forma, acaba sendo talvez aí mais um catalisador, né, talvez mais algo que ocasione mais uma onda aí de despertar e mais pessoas comecem a perceber, né, o quanto elas são manipuladas pelas sombras e, quem sabe, se esforçarem para sair da caverna. Porque quanto mais pessoas saindo da caverna, menos esses controladores terão poder, porque o medo deles é justamente que as pessoas comecem a expandir, né, a consciência e a começar a entender o jogo. E aí eles vão perdendo poder, porque as pessoas não vão mais aceitar, porque quem pensa, para eles é alguém perigoso, né. O livre pensar é um perigo, por isso que eles tentam a todo custo controlar a mente das pessoas com essas distrações de baixíssimo nível e também, né, vivem tentando aí promover aí a censura daqueles que tentam espalhar, né, eh, acordar as pessoas, né, para a verdade. Então, e justamente, né, é a verdade que liberta. Tinha até acho que era o Juca Chaves que uma vez falou, né, que a mídia, você pagando bem, eles falam até a verdade, né. Então, fi acho que assim, hoje, as coisas da forma como elas estão, acontecendo, eu acho que só fica, né, só fica preso à narrativa e só fica preso dentro da caverna quem realmente não quer assumir o controle da própria vida, né, não quer ser uma pessoa livre e ter a responsabilidade, né, por construir a sua própria vida, por fazer os seus caminhos e as suas escolhas e buscar conhecimento. Tem gente que tem preguiça, então prefere ficar ali só absorvendo, né, a informação ali mastigada e ir embora, né, cheia de distorções e mentiras. Então agora realmente é mais um momento aí de separação do joio e do trigo e da escolha, né, entre ser livre ou continuar sendo conduzido e manipulado aí pelos sombrios, aí pelos controladores, né. Então que a gente, siga firme aqui nesse caminho aí, né, do despertar, da busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e pela verdade, porque só assim nós seremos pessoas realmente livres e, aí utilizando, né, de forma, sábia, né, com sabedoria, o nosso livre arbítrio, que é o que nos levará à nossa evolução, né, porque a gente só evolui através das nossas próprias escolhas, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.